A imprensa bairrista continua a perseguir Vitor Pereira e agora persegue o nosso Flamengo. Fala filhão, fala filhona, aqui é Marcos Vermelho do canal Voa Urubu. Voe comigo, você também nesse canal. Sai do ninho, você que não é inscrito, ative o sininho das notificações e dá um like para o seu amigo rubro-negro. Ajuda demais, a sua inscrição é muito importante para o crescimento do canal, galera. Dá um like também para o seu amigo rubro-negro. Estamos aí com uma bancada da ESPN, Sport Center, crédito da imagem para a ESPN, link na descrição. Tá aí com a Marcela Tupac e o Jean Oddi. Estão atacando demais, não só o Vitor Pereira, mas também o Clube de Regatas Flamengo. Vamos dar uma verificada nesse vídeo aí, vamos prestar atenção. O vídeo não vou nem falar que tá top, porque eles estão agredindo demais o Flamengo, mas no final dele eu prometo que vou ser breve aí, vamos ver se vocês concordam comigo. Vamos estar rodando o vídeo aí para a gente estar debatendo depois. Bora pro vídeo. E primeiro eu quero deixar meu repúdio aqui à diretoria do Flamengo, à assessoria de imprensa do Flamengo, porque a reportagem que está lá, e isso serve para todas as diretorias de todos os clubes. Eles devem fazer as perguntas que eles quiserem. Se eles estão em entrevista coletiva, eles devem ser livres para fazerem as suas perguntas. Daí a querer responder ou não, beleza, é do técnico. Afinal, era o técnico que deveria responder as perguntas para os repórteres que estavam ali. Dito isso, vamos começar a falar. Era para convencer a alguém essa resposta ou essa entrevista coletiva? Ele não tem de convencer ninguém, é bola para frente. E eu começo com vocês, Zupa. Não, ter que convencer alguém, ele não tem que convencer. Ele tem que convencer agora quem o paga, que é o Flamengo. Se convencer ou não, eu não sei. Mas achei todo o evento de hoje, assim, um show de horror, assim, por vários motivos. Primeiro porque o Flamengo apresentou o Vitor Pereira enquanto o Pelé era enterrado. Eu achei uma falta de sensibilidade gigantesca, não era hora de ninguém estar apresentando ninguém. Para o Flamengo deveria ser um motivo de alegria apresentar o seu técnico, imagino que seja. O Vitor Pereira foi contratado para fazer um bom trabalho e aquele momento não era o momento de nenhum clube ter acontecendo nas suas dependências um evento de comemoração. Então não era hora, achei uma falta de sensibilidade muito grande apresentar um técnico enquanto o Pelé era enterrado. Ponto 1. Ponto 2, essa questão da condução da entrevista coletiva, achei muito ruim, porque, e o Pedro Henrique Torre abre seu material falando nisso, jornalisticamente, era o tema mais importante da coletiva. É claro que o trabalho que o Vitor vai fazer no Flamengo, as ambições do Flamengo, o Gerson, o Mundial, tudo isso é importante. Agora, o que todo mundo, eu ia falar o Brasil, mas talvez seja presunção, o que todo mundo que acompanhou a contratação do Vitor Pereira pelo Flamengo queria saber de largada era esse assunto. E esse assunto deveria ser perguntado e conduzido na relação imprensa-treinador, e não numa relação institucional, né? Porque quem perguntou foi a Flá TV, é uma relação institucional. A imprensa não pôde colher do Vitor Pereira as respostas que ela julgava necessária e que ele poderia dar da maneira que ele quisesse do assunto mais relevante da entrevista. Então foi uma falha muito grande nesse processo. E por fim, para completar o show de horror, eu achei, nem digo a entrevista, mas o pronunciamento institucional do Vitor Pereira sobre a saída dele do antigo clube, o clube de São Paulo, que no caso é o Corinthians, muito ruim. Acho que só comprovou que ele de fato mentiu. Que ele de fato mentiu. Em nenhum momento eu achei que a mentira fosse que a sogra não estava doente. Eu acho que a mentira era o motivo que o fez deixar o Corinthians, e ele deixou muito claro que ele mentiu. Que ele mentiu pro presidente, que ele mentiu pros jogadores, que ele mentiu para milhões de torcedores. Porque quando ele sai e fala várias vezes, tá? Não é só na nota oficial, não. Ele fala várias vezes, mas na nota oficial ele fala que sai única e exclusivamente por questões de saúde. Quando hoje ele fala que um dos principais motivos que o fez topar era o projeto, a ambição, é uma mostra, é uma prova de que não era única e exclusivamente por questões de saúde que ele havia saído. Então ele mentiu, né? Então acho que faltou coragem para o Vitor Pereira assumir o motivo da saída, da troca de emprego dele. Faltou coragem de dizer que ele estava no Flamengo agora porque, de fato, era uma escolha esportiva, né? Então acho que ele poderia ter feito essa condução de maneira mais honesta, ele fez de maneira mais rasteira. Ele dá uma entrevista quando ele sai para a nossa Lili Nascimento, né? Uma troca de mensagens, quando ele fala, gostaria muito de continuar nesse projeto, mas não há nenhuma hipótese.
é mentira. Porque se não houvesse hipótese, ele não estaria no Rio de Janeiro hoje. Havia uma hipótese, ele não queria continuar. Então, acho que a resposta do Vitor sobre o caso só mostrou que, de fato, ele mentiu. Então, e ele poderia ter errado como ele errou, percebido o erro e ter se retratado. Ele poderia perfeitamente ter falado hoje, olha, me equivoquei, não devia ter garantido que não ia para outro clube, não devia ter falado que era só por família, deveria. Ele poderia ter errado e se desculpado do erro. Sim. Mas ele errou, ele enganou muita gente e hoje ele ficou correndo em volta do próprio rabo para tentar sustentar a mentira dele, que não fazia muito sentido. Não é isso, eu entendo que não é isso que deve ser pauta para o trabalho dele no Flamengo. Acho que o trabalho dele no Flamengo tem que ser medido pela qualidade do trabalho dele no Flamengo. Mas que fique claro que essa condução foi uma coisa muito rasteira e a justificativa dele dentro desse circo que hoje o Flamengo armou foi tão baixa quanto a conduta que ele teve entre novembro e dezembro até o começo do ano. Daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre o Vitor Pereira, sobre o projeto no Flamengo, sobre se aumentam as chances do Flamengo de ganhar títulos com o treinador, mas eu também quero a tua opinião, Geode, em relação a isso. Eu concordo demais quando o Zupac fala que hoje ele teve essa chance de pedir desculpas, de dizer que errou, que sim, que conduziu de uma maneira errada, que não imaginava que o Flamengo fosse procurá-lo e que o Flamengo é um clube que não tem o que fazer quando se procura, simplesmente dizer sim. Ele poderia ter feito muitas e muitas coisas hoje, ele fez exatamente o contrário. Pois é, Marcelo. Bom, primeiro eu assino embaixo tudo que o Zupac falou, então, para também tentar não me repetir, eu vou tentar abordar outros dois aspectos, né, disso tudo que, repito, assino embaixo o que o Zupac falou. Primeiro, a estratégia de comunicação absolutamente inócua do Flamengo, porque não deu certo. Né? Na hora que o Flamengo opta por dizer vocês estão proibidos de fazer perguntas a respeito desse tema, talvez ele tenha transformado esse tema em algo ainda maior, porque é claro que seriam feitas 3, 4, até 5 perguntas a respeito da questão da saída do Corinthians. O Vitor Pereira ia responder se quisesse, como quisesse, ia ficar com o bônus ou com o ônus da resposta que ele desse, e a partir dali viriam as outras perguntas, e você não ia ter como tema a estratégia de comunicação do clube. Porque esse é o grande absurdo. O absurdo é o clube dizer, não pode mais perguntar isso, e quando a repórter ainda insiste em perguntar, eles, de maneira até grosseira, dizem, próxima pergunta, né? Simplesmente passando a próxima pergunta, ignorando tudo que a repórter falou. Então, é lamentável, é uma estratégia de comunicação que não resolve nada, porque transforma a estratégia de comunicação em pauta. Então, não é só o Vitor Pereira que está agora sendo discutido. Se discute muito a decisão do Flamengo de proibir perguntas. Infelizmente, nos últimos anos no Brasil, acho que essa coisa se solidificou de você achar ou acreditar que uma instituição, seja ela pública, seja ela privada, ela está lá para responder as perguntas que lhe agradam, as perguntas que não lhe incomodam. Não é, o conceito de jornalismo está totalmente desvirtuado a partir do momento que você acha que é assim. E eu vi muita gente escrevendo isso na rede social. Não, mas o Flamengo não quer que se fique falando do Corinthians, tanto que evitou até o nome Corinthians na entrevista coletiva. Não é do interesse do Flamengo. Ok. Então, eu entendo que quando você vai fazer uma matéria para a TV Fla, quando você vai ter lá os blogueiros amigos fazendo coisas amigas, que é hoje uma estratégia de comunicação usada também por muita gente, não apenas pelo Flamengo, tá beleza. Mas você tem uma outra coisa que chama o trabalho jornalístico, que é a imprensa. Que eu entendo, de novo, né, que nos últimos anos isso tenha sido uma instituição muito atacada, mas é uma instituição, a imprensa, que é considerada parte importante de qualquer sociedade democrática. Porque ela exerce papéis que outros poderes, não à toa ela é chamada de quarto poder, ela exerce papéis que outros poderes não podem ou não têm como exercer. Então é por isso que a imprensa está em entrevistas de governos, em entrevistas de entidades públicas ou de privadas que precisam prestar contas à população por determinadas razões. Eu tive que ler hoje até no Twitter um sujeito dizendo, não, mas o Flamengo é uma instituição privada. O Flamengo faz o que ele bem entende. Isso vindo de um torcedor é uma insanidade. É uma loucura, porque ele pode estar a favor dessa decisão agora. Ele pode achar que é legal o Flamengo dizer que o Vitor Pereira não vai responder perguntas sobre o Corinthians.
Agora, na hora que esse mesmo torcedor diz que o Flamengo é uma instituição privada e que ele faz o que ele bem entende, ele também vai ter que aceitar essa definição de instituição privada na hora que essa direção do Flamengo tomar decisões que eventualmente não lhe agradem. Porque, afinal de contas, segundo esse torcedor, o Flamengo é deles. O Flamengo é do Landim e companhia. Então, é uma loucura. A gente tem desvirtuado o conceito de jornalismo no Brasil nos últimos anos. Eu espero que isso se modifique, mas não foi o que a gente viu hoje. O que a gente viu hoje foi exatamente esse conceito modificado. E assim, o Corinthians, a saída dele, ela seria a pauta, será a pauta hoje, no máximo amanhã e depois acabou. Ninguém mais vai falar do Corinthians. Vai se falar do Corinthians, eventualmente, aí vai se falar assim, quando houver o confronto entre eles. Sim. Quando Flamengo e Corinthians jogarem, isso vai ser uma pauta, isso vai ser um tema, evidentemente vai ser assim. Mas isso aí vai morrer, esse não vai ser um tema que vai perdurar para sempre. Então era melhor você permitir as perguntas nessa entrevista coletiva e depois pronto. Na segunda entrevista coletiva, ninguém mais perguntaria a respeito dessa saída. E aí, galera? Vocês viram aí eles atacando demais o Flamengo? Primeiro ponto disso tudo aí é que uma coletiva de imprensa, uma apresentação, seja de um técnico, seja de um jogador, é um motivo de comemoração da diretoria, porque foi uma coisa bem feita, tem muitas coisas, muitos poréns atrás de uma negociação, e foi muito bem feito. O projeto do Flamengo está aí, todo mundo sabe qual o tamanho do projeto do Flamengo. E o Vitor Pereira, acho que eles acham que o Vitor Pereira não ia voltar atrás. Quem não volta atrás numa opinião formada? Até porque o Vitor Pereira veio da Europa, ele mesmo falou que veio fazer um teste aqui no Brasil, veio para um ano de contrato e simplesmente ele deve ter achado que todo o projeto ali, o Corinthians, um time grande do Brasil, acho que os outros demais times brasileiros do tamanho do Corinthians, em nome e camisa, teriam o mesmo tipo de projeto. Mas aí ele viu que era totalmente diferente. O Flamengo está em outro patamar, gente. O Flamengo está acima de todos. E eles não querem engolir isso. Eles não querem engolir que o Flamengo está ditando as cartas no mercado nacional e sul-americano. É simples assim. Eles esquecem do Ronaldo, o que ele fez em 2008. Mas já eles vieram para cá, a mídia bairrista vieram para cá, para a coletiva de imprensa, de apresentação do Vitor Pereira. Se 10 perguntas fossem ofensivas, seria pouco. Vamos lá, de 10 perguntas que ele fizesse, 11 das perguntas da Band ou qualquer outra emissora bairrista da mídia central de São Paulo seria em ataque, porque eles ficaram quase 2 meses atacando o Vitor Pereira. Eles iam perguntar o quê? Eles iam perguntar se ele como é que seria a expectativa dele com a camisa do Flamengo, dirigindo o Flamengo? Claro que não. Eles vieram aqui para atacar. E o Flamengo nada mais fez, se blindou. Blindou a coletiva de imprensa para que não fosse uma coisa tumultuada, uma coisa chata. E é isso que o Flamengo fez. Concordo que tem que deixar a mídia perguntar, mas tomou uma dimensão muito grande. E o Flamengo, assustado, blindou. Esse é o meu entendimento. Para você, Marcela, vai esse recado. Vai esse recado. Parece que você esqueceu, ou não trabalhava no jornalismo, não sei, em 2008, sobre o caso do Ronaldo. Sobre o caso mais lá atrás ainda do Lee Edson, que abandonou o Flamengo e foi para o Corinthians. Isso tudo eles esquecem, que lá atrás, no mundo capitalista, quem mandava era eles. Quem mandou o dinheiro. E o Flamengo tem dinheiro hoje. Então tem mais que aceitar. Agora, Zupac, para você, circo dos horrores, que circo dos horrores? Acho que todo mundo que ama o futebol esteve de luto do Pelé. O Pelé faleceu sábado. O Pelé faleceu sábado, ele enterrou ontem. Então, o Flamengo está num processo de disputa gigantesco. A equipe do Flamengo já começou a pré-temporada em dezembro do ano passado, já pensando no início forte de ano que o Flamengo vai ter de janeiro e fevereiro. O Flamengo precisava no técnico. O que o Corinthians fez? Poderia muito bem, tá liberado o Vitor Pereira, só que a gente não precisa pagar o salário de dezembro. Não. Simplesmente eles pegaram e amarraram o Vitor Pereira ali e conseguiu segurar o Vitor Pereira para atrasar
Um planejamento que não tem nada a ver com o Corinthians. O Corinthians não disputa Supercopa, não disputa Recopa, não disputa Mundial, simplesmente para honrar o Flamengo. O Flamengo precisa dele para ontem. E aí tem que esperar o enterro do Pelé. Todo mundo do futebol sentiu a perda do Pelé. Isso é fato. Agora daí falar, ciclo de horror, isso e aquilo outro. Preste atenção, meu pai. Se fosse ao contrário, você não falaria nada. Vocês são um barrista nato. Jean Oddi é outro. É outro. Bairrista nato. Então vocês têm mais que afinar a viola de vocês e ver o Flamengo deslanchar e acabou. Galera, me desculpe, prolonguei aí um pouquinho, mas eu não consigo ficar quieto diante dessa mídia barrista, não. Esse é o comprometimento meu, trazer a informação para vocês e amassar eles, que não dá. Não dá, simplesmente não dá. Eles esquecem do passado, entendeu? O presente não é bom para eles e o futuro parece que também não vai ser bom, mas para a gente está ao contrário, a gente está nadando abraçado, é um abismo gigantesco. Saudações rubro-negras, até a próxima. Se inscreva no canal, galera. Ajuda a crescer esse canal aí, ativa o sininho das notificações, dá um like. Fui, galera. Saudações rubro-negra, tudo nosso e nada deles. Valeu!